A década de 2000 foi profícua em ações em prol da inovação na economia brasileira, com ampla mudança em sua agenda de política tecnológica em virtude da instituição de novo marco legal e novos instrumentos de estímulo, em sua maioria de âmbito federal, conjugando financiamentos não reembolsáveis, participação acionária e incentivos de natureza tributária. O desenho desses instrumentos, que remonta à virada da década, foi crucial na pavimentação do caminho de retomada da política industrial no país. Nesse momento, a inovação foi alçada à condição de variável-chave, marcada pela progressiva reintrodução do recorte setorial depois de uma lacuna de anos, articulando vários instrumentos desenvolvidos em anos anteriores. Um primeiro esforço de quantificação dos resultados do arranjo institucional legal em âmbito do governo federal de apoio à inovação indicou um aporte de recursos em valor correntes de mais de 50 bilhões de reais entre 2000 e 2010, permitindo um mapeamento preliminar de instrumentos, atores, escolhas e prioridades, inclusive setoriais. A década de 2000 ficou marcada como a década em que a esquerda política brasileira teve um representante seu eleito presidente do país, através de um legítimo processo democrático. O primeiro brasileiro operário a alcançar a presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, elegeu-se em 2002, após 4 tentativas anteriores, e foi reeleito em 2006. A reeleição do ex-presidente Fernando Collor de Mello para o Senado, pelo estado de Alagoas, também causou polêmica. Durante a década, também se destacou por vários casos de corrupção, como o caso Valdomiro Diniz, o Mensalão, escândalos envolvendo José Sarney e a governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzius, sobre o Detran e também o escândalo do Mensalão no Distrito Federal. A visita do Papa Bento XVI também marcou a década no Brasil, além da descoberta de petróleo na camada pré-sal, da autossuficiência em petróleo e da produção de biocombustíveis. O Brasil ganhou destaque internacional por coordenar o golpe militar em Honduras em 2009 e por receber a visita do polêmico presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, que contesta a versão oficial dos atentados de 11 de setembro e acusa os sionistas de manipular números e fatos acerca do Holocausto de judeus para chantagear a Europa e obter a criação do Estado de Israel. Blu-ray vem em substituição ao DVD, em detrimento do HD-DVD. Cresce a popularização da banda larga, substituindo gradualmente a conexão de escada à internet. O Bluetooth faz crescer o conceito de rede sem fio. Microsoft lança o Windows XP em 2001, o Windows Vista em 2007 e o Windows 7 em 2009, e também o Microsoft Office 2003 e o Microsoft Office 2007. Surge o conceito de computação nas nuvens. Canonical lança o Ubuntu, primeira distribuição Linux abertamente voltada para o usuário comum de desktop. Lançado o pacote OpenOffice.org, suíte de escritório gratuita de código livre, competindo com o Microsoft Office. Apple renova seus paradigmas tecnológicos lançando o Mac OS X e computadores com chip da Intel. Surge a tecnologia de telefonia via internet, VoIP, com o Skype. O disquete cai em desuso, sendo substituído pelo CDR, DVD, pendrive e o ressurgimento dos cartões de memória. A Apple Inc. lança o iPod e o iPhone, revolucionando o mercado de MP3 players e celulares. Surgem na internet as redes sociais como o Orkut, Facebook, MySpace, Hi5 e Twitter. Introduzida a Wikipedia. MP3 players, MP4 players, celular, desktops, laptops e câmera digital se tornam extremamente populares. Google lança o Google Earth e, posteriormente, o Google Maps. Popularização do conceito de compartilhamento de vídeos, em especial pelo site YouTube. Massificação dos serviços de mensagens instantâneas, como o MSN, em relação ao ICQ. Aplicativos comuns de desktop passam gradualmente a ser fornecidos online. Lançamento dos browsers Mozilla Firefox e Google Chrome.
Concluído o projeto Genoma. O Sistema Solar tem a classificação de corpos celestes reformulada. Os planetas principais voltaram a ser 8, e foi criada a nova categoria dos planetas anões, na qual foi incluído Plutão e outros corpos celestes, como Ceres e alguns descobertos nessa mesma década, como Eris, Makemake e Haumea. Exoplanetas começam a ser detectados em grande número. Descoberto Gliese 581c, o primeiro planeta possivelmente habitável fora do Sistema Solar. NASA confirma a existência de água em Marte e na Lua. A nave Voyager 1 chega à heliopausa e ultrapassa os limites do Sistema Solar. Descoberto o fóssil Ardipithecus em 2009, o mais antigo hominídeo descoberto até os dias de hoje, e o fóssil Darwinius mazilae, chamada de a tia da humanidade. Polêmica envolvendo uma suposta manipulação de dados climáticos pelo IPCC, pela poluição causada pela pecuária, por um suposto esfriamento global e por cientistas que negam a existência do aquecimento global. Inicia-se o funcionamento do Grande Colisor de Hadrons, na fronteira da França e da Suíça. Equipe de paleontologia da UBRA descobre o dinossauro mais antigo encontrado até atualmente, no Rio Grande do Sul. 2001. Atentados com aviões destroem o World Trade Center e parte do Pentágono. Início da Guerra do Afeganistão e fim do governo talibã no país. 2002. Independência de Timor-Leste, pondo fim ao Império Português que existiu desde 1415. 2003 a 2006. Saddam Hussein é deposto, condenado à morte e executado na forca. 2003 a 2010. Ocorreu a guerra e a invasão do Iraque. 2004. Morre Yasser Arafat. Após a reeleição de Vladimir Putin, a Chechênia responde à ofensiva russa com o massacre de Beslan. Ocupação do Haiti por tropas de paz da ONU após conflitos armados espalharem-se pelo país e o presidente Jean-Bertrand Aristide asilar-se na África do Sul. 2005. Morre João Paulo II. 2006. Julgados por crimes contra a humanidade, os ditadores Slobodan Milošević e Augusto Pinochet morrem antes do veredito. Cisão da Sérvia e Montenegro. 2007. Morre Boris Yeltsin, presidente russo entre 91 e 99, o primeiro líder russo da história a ser eleito democraticamente. 2008. Chega ao fim o governo de Fidel Castro em Cuba. Entre 7 e 11 de agosto, ocorre a Guerra da Geórgia contra a Rússia, que ficou conhecida como Guerra dos 5 Dias. Declaração da independência de Kosovo. A Guerra da Ossétia confirma a nova fase de discórdia entre Estados Unidos e Rússia. 2009. Barack Obama toma posse como presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2009, sendo o primeiro afrodescendente a ocupar esse cargo. Xangai, um dos símbolos do recente boom econômico da China. O euro torna-se a moeda oficial da maioria dos países da União Europeia a partir de janeiro de 2002. Foi uma das décadas mais estáveis e prósperas da economia mundial até o final do ano de 2007, quando a crise econômica de 2008-2009 colocou em risco a economia mundial, levando vários países a entrar em recessão. O Brasil consegue acumular mais reservas do que a dívida externa, recebendo status de credor, embora apresentando crescimento econômico médio-baixo em comparação com a média dos países emergentes, o país mantém sua economia estável. A China atinge um crescimento econômico sem precedentes. Crise financeira afeta o mundo no final da década. 2000. Jogos Olímpicos de Verão de 2000 em Sydney, Austrália. 2001. A seleção francesa de futebol é campeã da Copa das Confederações. 2002. Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City, Estados Unidos. Em 30 de junho, o Brasil torna-se pentacampeão mundial de futebol na Copa sediada no Japão e na Coreia do Sul. Em agosto, a cidade do Rio de Janeiro é escolhida para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2007. 2003. Jogos Pan-Americanos em Santo Domingo, República Dominicana. A seleção francesa de futebol é bicampeã da Copa das Confederações. 2004. Campeonato Europeu de Futebol 2004 em Portugal. Jogos Olímpicos de Verão em Atenas, na Grécia. 2005. A seleção brasileira de futebol é bicampeã da Copa das Confederações.
2006. Jogos Olímpicos de Inverno em Turim, Itália. A Itália torna-se tetracampeã mundial de futebol na Copa sediada na Alemanha. 2007. Jogos Pan-Americanos de 2007 na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. 2008. Jogos Olímpicos de Verão em Pequim, na China. 2009. A seleção brasileira de futebol é tricampeã da Copa das Confederações na África do Sul. Cristiano Ronaldo, Kaká e outros jogadores despontam no cenário internacional. 2010. Jogos Olímpicos de Inverno em Vancouver, no Canadá. Continuou nesta década o lançamento de filmes para jovens, incluindo 6 exemplares da série Harry Potter, O Crepúsculo, que popularizou um novo tipo de vampiros, Marley e Eu, O Menino do Pijama Listrado e O Senhor dos Anéis, que se tornou um dos maiores sucessos cinematográficos da história, acumulando bilhões de dólares em todo o mundo e críticas positivas, sendo a prova os 17 Oscars ganhos em apenas 3 filmes lançados. Foi também mostrado o desfecho da saga Star Wars. A Disney traz de volta os musicais com High School Musical 1, 2 e 3, lançando novos astros como Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale e acumulando milhões em produtos e com fãs em todo o mundo. O filme Transformers, A Vingança dos Derrotados, em 2009, baseado na série de desenho e brinquedos Transformers, continuou na década seguinte. O cinema em 3D fica mais popular e acessível. O filme Avatar é lançado e se torna um recorde de bilheteria. Foi considerado um filme revolucionário, principalmente pelos efeitos especiais. Ao contrário da década de 90, em que a sociedade se manteve fiel aos mesmos gêneros musicais, os ritmos musicais e a forma de se ouvir música mudaram bastante durante a década e ainda continuam a evoluir. O CD acabou perdendo a popularidade com o lançamento dos MP3 players, como o iPod, tornando-se cada vez mais popular se adquirir música a partir de downloads e redes sociais. Apesar disso, a década marcou também a volta de mídias antigas, como em 2008, em que as vendas de disco de vinil aumentaram para cerca de 1,9 milhões de unidades vendidas, sendo mais do que qualquer ano desde 91. A utilização da internet tem aumentado muito nos anos 2000. No entanto, esse aumento acabou causando a popularização dos downloads ilegais de músicas protegidas por direitos autorais, causando uma certa tensão entre a indústria musical e o público, gerando dúvidas sobre a popularidade das músicas nas paradas de sucesso. No dia 25 de junho de 2009, o rei do pop Michael Jackson morre de um ataque cardíaco aos 50 anos. Popularização da TV por assinatura. A TV digital é implantada no Brasil, apesar de ser facultativa até 2016. A escocesa Susan Boyle torna-se mundialmente conhecida após participar do reality show inglês Britain's Got Talent e seu vídeo bate recorde de visualizações na internet. A indústria dos jogos eletrônicos desbanca Hollywood, assumindo em alguns momentos o posto de indústria do entretenimento mais cara, sofisticada e lucrativa. Os jogos eletrônicos começam a ser encarados como um tipo de arte, com alguns como BioShock ganhando prêmios em revistas e publicações de diferentes ramos artísticos. Nascimento dos jogos que envolvem a união familiar e exercícios físicos, através do console de mesa Wii e do acessório Wii Fit da Nintendo. Com o avanço da internet, os MMORPG, Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, se tornam uma febre. Lançados os consoles da sexta geração, PlayStation 2 da Sony em 2000, Xbox da Microsoft e GameCube da Nintendo em 2001. Ascensão dos portáteis como plataforma popular de jogos. Na década de 2000, a moda foi se simplificando, tendo como blusas de cor única e cabelos onde o liso reinava. É lançada a moda das calças Saint-Tropez, de cintura baixa, e também as calças com o joelho rasgado, que se torna sucesso entre o público adolescente. No público masculino, vêm os camisões praianos estampados ou de uma única cor, os cabelos moicanos ou pigmalião, muitas vezes com luzes, e o uso de acessórios metálicos.
No final da década, a moda entra num momento retrô. Voltam a se usar roupas com mais cores, também ocorre a volta das calças acima do umbigo e justas, principalmente no público feminino, lembrando a moda brega dos anos 90 e a primeira metade dos anos 90. Esses estilos tomariam mais força e se tornariam símbolo da década seguinte, a década de 2010. Provavelmente foi a década mais revolucionária da história. Dificilmente um punhado de anos mudou tanto as nossas vidas como os que se passaram. Ficamos mais conectados, mais ricos, mais siliconados, mais rápidos. A internet entrou em nossas vidas e nos celulares. Conhecemos o significado da palavra sustentabilidade. A economia global cresceu e cresceu para nos ruir. E descobrimos a graça de assistir a vida de anônimos na TV. Todas as décadas deixaram marcas, mas foram poucas aquelas que dividiram o planeta em antes e depois. Os anos 2000 foram assim, porque afetou a vida das pessoas comuns e prepararam o terreno para o que está por vir, porque o futuro será moldado com base no que aconteceu nos anos 2000. Muito disso tem a ver com a tecnologia. Pensando nos fatos, a velocidade da conexão aumentou 1.170%, a capacidade de armazenamento de dados cresceu 3.200%, e muitas das pessoas nem sequer devem se lembrar do barulho que a internet discada fazia. Quase tudo que fazemos diariamente, entrar no Facebook ou até mesmo pagar uma conta online no banco, estava longe de existir em 99. Mas as mudanças também foram no nosso comportamento, na maneira como nos divertimos e nos políticos em que votamos. Por isso, fizemos uma mera retrospectiva dos fatos mais importantes, pequenas e grandes transformações que mudaram nossas vidas nos últimos 10 anos e que talvez não tenhamos reparado.